Boa noite a todos vocês que estão aqui. Eu amo todos vocês, ouvintes, surdos. I love you para todo mundo, a paz do Senhor. Eu amo muito vocês. Boa noite também a todos. Já falei, ok. Eu sou pastor, esse é meu sinal. Sou pastor. Meu nome é Hélio. Hélio Moreira. Hélio Moreira dos Santos. E onde eu moro? Moro em Goiânia, né? Moro lá em Goiânia. Eu vim até aqui, a minha esposa não pôde ficar, ficou lá não pôde vir, ficou lá em Goiânia, não pôde vir, está doente, nós dois estamos doentes, eu estou com dor, a minha esposa já fez cirurgia, ela está com dor na perna, está doente, então não pôde vir, que Deus abençoe e cuide dela lá, né? Eu a amo também, está lá em Goiânia, que Deus cuide dela lá, né? Que os anjos de Deus possam ir lá e cercar ela, e proteger ela, e cobrir de todo mal. Eu gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui. Vamos continuar, vocês agora, vamos nos esforçar, vamos arregaçar as mangas, viu? E vamos trabalhar, olha o tanto de serviço que tem aí para fazer, né? Nós temos visto tantas almas se perdendo nas drogas, com dificuldade de conversar com as famílias. Vamos começar a avisar, vamos conversar em várias igrejas, vamos lutar urgente, correr atrás urgente. Não vamos ficar acomodados, porque Deus manda que trabalhemos com urgência. Não vamos ficar sentados mesmo, não, o banco está quentinho, está bom. Não, vamos levantar, deixa o banco esfriar, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos nos motivar. Vamos trabalhar. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a minha história, né? Eu me casei, eu era católico, macumbeiro, não sabia de nada. A minha mãe queria que eu fosse curado da surdez. Quando eu nasci e cresci, falava um pouquinho, depois, pequeno ainda, eu tive uma doença muito forte, febre alta, depois tive um problema de pele, minha mãe me levou ao hospital, e não tínhamos dinheiro, éramos muito pobres para pagar médicos, e como fazíamos, eu fiquei em casa ali com aquela febre, acamado, e a minha mãe, meu Deus, como ter dinheiro para comprar? Minha mãe foi procurar no meio do mato, foi procurar ervas, né, coisas, e cortou ervas e trouxe para casa. E começou a soprar ali no fogão de lenha e tal, e preparar aquele chá, e preocupado, meu Deus, o Hélio está desse jeito, preparou para mim aquele chá, soprou, esfriou, e eu tomei aquele chá de ervas, e não sarei. Depois, a doença venceu, mas quando a doença venceu, o meu ouvido direito ficou completamente zerada a audição. Do lado esquerdo ficou apenas 30%. Né? Então, eu vejo que Deus fez o surdo. Então, Deus permitiu isso acontecer comigo. E eu quero agradecer a Deus porque eu sou surdo. E depois disso eu cresci, já comecei a entrar na escola, tinha escola especial, entrei atrasado, entrei com 13 anos na escola. Foi que eu comecei a estudar. Quando eu cheguei lá, todos eram surdos, alguns já estavam com 5 anos ali, e eu cheguei já depois de tanto tempo, já grande, e eu comecei a estudar, e os surdos já há muito tempo e não conseguiam desenvolver. E eu disse, não, eu vou começar, e comecei a perguntar os nomes de tudo, e com aquela vontade, aquela avidez por estudar, e fui crescendo, me esforcei muito. E a minha mãe me levou, ela queria que eu ficasse bom da surdez, e eles me pegaram no ritual e bateram nos meus ouvidos, e bateram no meu rosto para lá e para cá, e eu não fui curado. E entrou também, e foi lá, e eu fui levada, minha mãe me levava, e eu, sem saber de nada, chegava ali, não ouvia, não entendia nada, fui de um lado para o outro. E minha mãe, às vezes, ia na macumba, às vezes ia na igreja católica, não tinha uma religião certa. Depois eu me casei, e tive filhos. Depois, um intérprete do Rio veio a Goiânia, porque um pastor ouvinte da igreja foi a um congresso grande lá no Rio,
E o pastor, observando, viu aquele grupo de surdos naquele congresso e diz, meu Deus, lá em Goiânia nós não temos uma igreja lá, nós precisamos de intérpretes. Quando o culto acabou do congresso, o pastor foi lá e disse, você precisa ir a Goiânia, lá tem muitos surdos, mas lá na igreja não tem intérprete para os surdos. E aquele intérprete aceitou, e depois, no futuro, foi e começou a chamar os ouvintes, e ele ouvinte, que ensinou sinais. E os ouvintes da igreja disseram, nós queremos ser obreiros e tal. E ele disse, vão e procurem os surdos, e chamem os surdos, e vamos trazer. E vieram na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, eu disse, você é intérprete? Eu não gosto. Assembleia de Deus, igreja, eu não gosto, eu não quero saber disso, eu sou inimigo disso. Mas Deus já sabia, ele estava planejando tudo certinho, certinho. Eu ia cair o queixo. Aquele intérprete veio, e eu, durão, forte, fiquei encarando ele forte. Meu coração estava duro, e eu fiquei encarando ele, começou a explicar, parece que Deus com o Espírito Santo começou a mexer em mim, eu fui ficando mole, amolecido por Deus, e eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu comecei a ir para a igreja, e os surdos foram aumentando, e os ouvintes começaram a se comunicar, às vezes tinha dificuldade, o pessoal foi do Rio, sinais diferentes dos sinais de Goiânia, às vezes tinha diferença. E eu, meu Deus, para que Deus me chamou? E eu comecei a sentir aquele chamado de Deus e disse, eu vou estudar, vou fazer o seminário. Quantos intérpretes me ajudaram durante aquele seminário? Cerca de 10 intérpretes voluntários me ajudaram, trabalharam. Eu louvo a Deus porque Deus chamou aqueles intérpretes e ordenou que eles fossem ali me ajudar. Porque eu chegava na aula, o pastor não escrevia no quadro. Os ouvintes sentados iam anotando. E eu, sem ouvir nada, eu ia anotar como? A aula do professor. Né? Então, eu louvo a Deus porque Deus trouxe aqueles intérpretes e nós, por exemplo, eram 5 dias da semana. 2 dias nós tínhamos aula, eram 2 aulas diferentes por dia da semana. Então, era assim, 5 intérpretes que trabalhavam, 10 intérpretes trabalhavam por semana. Um trabalhava sinalizando e o outro anotando as aulas, porque o professor falava e ele trabalhava como um copista ali, né? Porque como é que eu ia fazer com toda aquela dificuldade, né? Aquela diferença. E eles cansavam, trabalhavam, trocando, revezando, enquanto um copiava, o outro ia interpretando, e assim, cada dia da semana tinha uma dupla de intérpretes para me ajudar, e assim eu concluí a faculdade de teologia. Deus me chamou, hoje, Deus me chamou para ir, eu tenho ido Brasil afora pregar e ministrar a palavra de Deus, e eu louvo a Deus, e eu fiquei muito despertado agora, fiquei alegre, porque vocês têm trabalhado, que Deus possa abençoar vocês, que aqui no Brasil é uma carência muito grande, existe uma carência muito grande. Nos Estados Unidos, quantos pastores surdos há? Nos Estados Unidos, missionários, um missionário foi à China, e o governo discrimina muitos surdos na China, proíbem de educação, eles não têm acesso. O missionário americano se sentiu tocado por Deus, ficou preocupado com os surdos chineses, como vou fazer? E foi aos Estados Unidos e disse, por favor, me dá suprimentos, me ajuda, eu preciso de materiais, preciso trabalhar. E os americanos disseram, não, você tem que estudar teologia primeiro, fazer faculdade, depois você vai. E aquele missionário americano ficou triste, disse, como eu vou fazer? E aí chegou aqui no Brasil, e aí aqui no Brasil tem? Lá na China, nós temos muito, na África, quantos surdos estão lá precisando do Evangelho? Então agora vocês arregassem as mangas e vamos trabalhar. A Bíblia fala, em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, versículo. Ok. Livra os que estão sendo
levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. E aí? Os surdos estão andando, vê um outro surdo caído na droga, na sarjeta. A família, por falta de comunicação, desprezou ele. O surdo também não obedecia, desrespeitava a mãe. O surdo vai olhar e vai desprezar? Não. O surdo missionário precisa trabalhar, precisa cuidar, sejam surdos. Só surdos não é ouvinte. Não, eles dois, tanto o ouvinte quanto o surdo, têm uma alma. E é muito importante que você evangelize a todos. Não deixar o ouvinte para lá, mas é igual. Por exemplo, hoje nós temos, graças a Deus, nós temos ouvintes que sabem sinais, graças a Deus. Nós temos pastor Rangel, por exemplo, que tem, a Bíblia fala em Provérbios 31, versículo 8, até o 9. Em 8, 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Isso é urgente. Agora vocês precisam trabalhar, despertem. Nós temos pessoas que estão trabalhando, graças a Deus por esse grupo que trabalhou. Quantos ouvintes que estão... Às vezes você diz, não, você precisa ajudar. Ouvintes também às vezes surdo, não, precisa ajudar. Olha o que a Bíblia tem dito. Então é preciso. Então que Deus abençoe todos vocês. Vamos agir, vamos estar preocupados. Nós organizamos a formatura, vocês organizaram, né? É o começo, foi uma sala, é a introdução à teologia, é o começo. É o primeiro passo que vocês deram. Então, no Brasil, eu não conhecia um curso. Então, eu amei, eu louvo a Deus por essas pessoas que trabalharam. Vocês foram ajudados. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração rápida, né? Quero fazer uma oração rápida. Vou sair correndo, eu vou orar primeiro. Pai, nós te agradecemos agora porque estamos aqui nessa primeira turma de introdução à teologia. Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou admirando como o Senhor tocou o coração, Senhor, e as mãos desses intérpretes, dessa equipe que trabalhou, que criou, desses surdos que trabalharam, Senhor, e que se despertaram, que estão tão felizes. Obrigada porque o Senhor tocou a cada um. Agora peço que o Senhor abençoe aqueles que estão preocupados, Senhor, dizendo, não, eu vou fazer a segunda turma, o terceiro, que eles continuem estudando, Senhor, até morrer, porque Tu sabes, Teus são os planos, Senhor, na vida de cada um. Nós pedimos que eles continuem estudando a Tua palavra, porque Tua palavra diz que nós podemos, os surdos não são impossíveis de aprender, não, os surdos têm capacidade, têm inteligência, por Deus eles podem, eles não podem dizer que tudo é difícil, não. Deus vai lhes dar o estudo, o desenvolvimento, a inteligência, a sabedoria. Deus vai lhes dar no momento certo, porque Deus é maravilhoso. Nosso Pai, que tem ajudado essa igreja, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos a Ti no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns a vocês. Parabéns. Arregassem as mangas. Intérprete também. Deus abençoe.